Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, pesquisador de História do Espírito Santo, do Brasil, da Capitania do Espírito Santo, ali por 1500, no descobrimento do Brasil em 1535, né, quando chegou o Vasco Fernandes Coutinho com a sua família e também com os seus tripulantes, né, desembarcaram aqui, fundaram a Vila do Espírito Santo, né, e os desdobramentos posteriores à colonização do solo espírito-santense, hoje especificamente por conta das invasões, né? Especialmente a invasão inglesa de 1592 e a invasão holandesa de 1625. Então, a gente está sempre nesse meados, né, do século XVI, onde houve um desinteresse pelo Reino de Portugal com relação à colônia, também a tomada da Península Ibérica pelo rei da Espanha, Filipe II. Toda a Península Ibérica virou o Reino de Espanha, Portugal inclusive, Andorra, etc. Né? E a gente fala também do tráfico negreiro, as guerras entre Inglaterra e França, e também o período em que a Igreja Católica predominava sobre essas terras todas, esses reinos e impérios, né? E a gente tem que entender também o contexto da colonização dos Estados Unidos e também do Tratado de Tordesilhas em 1494, dividindo a América do Sul entre Espanha a oeste e Portugal a leste. A briga ferrenha entre Portugal e Espanha, né, Inglaterra também, Holanda, as invasões holandesas, a criação da França Antártica na Baía do Rio de Janeiro. E a Nova Holanda, na capitania do Pernambuco, Maurício de Nassau, e na Nova Holanda, em Pernambuco, e Villegagnon, na França Antártica, no Rio de Janeiro. E todas essas invasões perduraram por muitos e muitos anos por conta da ação desses reinos em guerra na Europa, né? E também pela ajuda de mercenários, florentinos inclusive, que eram os homens mais ricos do mundo, né? Os florentinos e os holandeses, né? Que inclusive criaram a Bolsa de Valores, e também da ação direta de piratas, corsários, que invadiram as nossas terras aqui entre 1530 até que o Reino de Portugal tomasse realmente posse do território brasileiro, né? Então, dividindo o território em capitanias hereditárias, entregando aos capitães essas capitanias, né, como o Espírito Santo foi entregue a Vasco Fernandes Coutinho, e as outras capitanias, né, que a gente estuda tanto, essa história brasileira lá no primeiro grau, né? Infelizmente, eu acho que hoje a coisa está muito ruim nesse estudo, ninguém sabe nada mais. O que a gente sabe é de lembrar o que a gente estudou. Eu estudei nos anos 60 e 70, então a gente se recorda de uma ou outra coisa importante desse período, que são histórias tão incríveis que a gente não esquece mais, né? Então hoje eu vou falar de uma invasão que aconteceu aqui em Vitória em 1625, que foi uma invasão de uma esquadra holandesa, e essa invasão teve como protagonista um pirata holandês, um navegador holandês, e uma jovem de 21 anos, capixaba, de origem espanhola, chamada Maria Ortiz, ou Maria Ortiz. Aí a gente tem várias incongruências com relação ao nome dela, com relação à sua infância e adolescência, também com relação aos seus pais. Os pais dela eram Juan Ortiz e Carolina Darico, que eram espanhóis, vieram para cá depois da União Ibérica, né, que durou entre 1580 e 1640. O rei Filipe II dominou toda a área da península. Portugal estava agora sob o comando da Espanha, e eles imigraram para cá por conta dessa facilidade dessa imigração.
E o que aconteceu foi que a Holanda era inimiga da Espanha. A Espanha tentava dominar terras no Brasil, os portugueses tentavam se defender. Gente, foi uma confusão incrível, né? Esse período foi muito confuso, o período da história. E o capitão holandês Piet Heyns, que nasceu em 1577 e faleceu em 1629, ele chegou em Vitória em 12 de março de 1625, parou a sua nau aqui, né, na vila de Vitória, e tentou fazer uma invasão. E a invasão não foi bem sucedida não, gente. Ele teve dificuldade porque, por incrível que pareça, né, as defesas acabaram sendo eficientes com relação à invasão. Os piratas, eles entraram aqui na Bahia, mas não conseguiram o intuito, que era dominar completamente a Baía de Vitória. E a Maria Ortiz acabou sendo protagonista na história com 21 anos de idade. A gente fez aí na inteligência artificial uma foto dela, né? Ficou bonita, né? Aí a gente vê uma outra foto que eu criei no Leonardo, que é uma inteligência artificial que cria fotografias, né? Incríveis fotografias da Maria Ortiz, de vários ângulos diferentes. E aí a gente vê o capitão holandês. O capitão tem um nome, aquele nome ruim de falar, estranho de falar pra gente, né? Que é Pieterson Piet Hein. Ele chegou em Vitória, gente, aqui na Bahia, depois de vir do sul, né? Descendo da Holanda, da Europa para cá, descendo até o sul, depois subindo de volta, né? Passando por várias capitanias. Ele passou então por Vitória e falou: pô, vou entrar. Já havia o Thomas Cavendish tentado uma invasão em 1592, mal sucedida, que deu uma guerra contra índios e portugueses também, que depois eu vou narrar em outro vídeo. Mas essa invasão, em 1625, dia 12 de março, né, o capitão Piet Hein, ele chegou então com 8 navios nessa esquadra holandesa. A população de Vitória era minúscula, né? E, segundo o relato, ele chegou com 300 homens, que era uma tripulação grande, né? Se você levar em conta que Vitória tinha 2.000 habitantes, né? Muitas mulheres, crianças, e não tinha nenhuma proteção. A ilha de Vitória era cercada de pequenos fortins. Não havia nenhum forte grande. Tinha o forte da Piratininga, lá em Vila Velha, no Morro do Moreno, lá no Rio da Costa, mas era um forte pequeno. E o Forte São João também era um forte pequenininho. E tentou, chegando por Vila Velha, que a população era menor que a população de Vitória, tentou conquistar. Parecia ser fácil, né? Os piratas entraram aqui pela Bahia e se espalharam então pelas ilhas, né, de Vitória. E o que não foi nada difícil de fazer. A maioria da população era mulheres e crianças, né, que foram orientadas a fugir para longe, para áreas mais seguras, né. O donatário da capitania do Espírito Santo em 1625 era Francisco de Aguiar Coutinho, depois do Vasco Fernandes Coutinho, que faleceu. Ficou o filho dele, Vasco Fernandes Coutinho Filho, faleceu. Dona Luísa Grinalda, esposa, viúva do primeiro donatário. E depois dela, em 1589, quem assumiu foi Francisco de Aguiar Coutinho como donatário, né? Havia nos fortes daqui do entorno da ilha de Vitória poucas armas, espingardas, né? Arcabuzes e pequenos canhonetes. E pediu para que os homens da ilha, fez uma reunião de guerra e pediu para que os homens da ilha defendessem a ilha de Vitória, né? Foi uma reunião de emergência e o pai da Maria Ortiz, ele foi chamado para essa reunião. Todos os homens, né, com idade, sei lá, acima de 18, 17, 18 anos, foram convocados para defender a ilha de Vitória contra o pirata holandês. E o capitão Mor entregou todas as armas, né, para esse pessoal, inclusive um pequeno canhão. E os holandeses enfrentaram pouca resistência quando entraram aqui na Baía de Vitória, né? E
começou essa luta, essa briga, né? Aí chegando aqui no Porto de Vitória, eles tentaram invadir a Cidade Alta, onde ficava a cadeia pública, a Igreja Matriz, a Igreja de São Tiago, dos Jesuítas, onde ficava todo o armamento da cidade também, né, gente? Da pequena vila de Vitória, de Nossa Senhora da Vitória. E o caminho natural era entre a ladeira do Pelourinho, a cidade baixa e a cidade alta se comunicavam pela ladeira do Pelourinho, que hoje é chamada de Escadaria Maria Ortiz. Era por ali que se subia, por um pequeno beco, né, de pedra, de granito, você subia até a cidade alta, que é lá onde ficava a Câmara Municipal, onde ficava o Paço Municipal, o armamento de defesa da ilha ficava toda lá na cidade alta, né? A Maria Ortiz viu seu pai saindo da taberna, né, e foi até a sua casa, esquentou as panelas de água, deixou que a água fervesse em todas as panelas da casa e jogou água fervendo nos homens que subiam pela ladeira do Pelourinho, onde o pai dela, o Juan Ortiz, possuía uma taberna. Ali na Escadaria Maria Ortiz havia uma taberna que era do pai e da mãe da Maria Ortiz. Alguns historiadores dizem que ela vivia a vida na taberna e vivia com aqueles navegadores e com aqueles homens do mar, né, que chegavam ali no porto. O porto ficava bem pertinho, ali onde está a Praça 8, hoje era um porto. Imagina isso, gente, quase 500 anos atrás, né, como não era. A cidade era desse tamanho, tinha 2.000 habitantes. Então era um Brasil completamente diferente do que a gente imagina hoje. O movimento do porto era cheio de marinheiros, né, e agricultores trazendo seus barcos com as suas colheitas para vender aqui na ilha, com café, mandioca, as farinhas, açúcar refinado, etc., né, que vinha do sertão, do interior da capitania do Espírito Santo, para vender aqui em Vitória ou para escoar, né, que saía daqui para Salvador ou para o Rio de Janeiro. Então ela vivia essa vida ali na taberna do pai dela. E dizem alguns historiadores que ela poderia também ser dada a outras atividades, digamos assim, né, se é que vocês me entendem, mas aí é uma outra discussão e tudo, então a gente não quer polemizar. Ela acabou fazendo com que outros populares, outros vizinhos dela fizessem a mesma coisa. Aí começaram a jogar paus e pedras e água fervendo nesses holandeses que tentavam subir para a Cidade Alta pela ladeira do Pelourinho, né? E a tropa foi surpreendida. Ela jogou, segundo dizem, ela jogou água fervendo diretamente no capitão Piet Hein, o chefe da esquadra holandesa nessa invasão. Eu não sei se eu acredito muito nisso, porque eu não acredito muito que um capitão fosse descer de uma pequena embarcação e subir à frente de 300 soldados, né? Ele talvez não fosse se arriscar dessa forma, né? Perder a vida, se ele podia muito bem enviar alguns dos seus soldados, né? Então, não sei, tudo isso a gente tem que revisar, porque sem as fontes primárias fica muito difícil de você entender o que realmente aconteceu. Esse é o capitão holandês Piet Hein. E o curioso também, gente, é que nesse período o padre José de Anchieta relatava para as cortes em Portugal e também para seus amigos e confrades sobre essas invasões e como o povo ficava aterrorizado quando via ao largo, lá na Barra de Vitória, lá saindo da Bahia, quando via navios passando por aqui, porque era muito comum. Essa navegação ao largo ali, os navios passavam para cima e para baixo o tempo todo, de Salvador até o Rio de Janeiro passavam, e alguns entravam aqui para fazer abastecimento de água, de suprimentos, carne verde, etc., né? Era comum que essas embarcações entrassem aqui na Baía de Vitória. Lembrando que nesse período a entrada da Baía de Vitória era funda, lá na Piratininga, lá longe, antes da Ilha do Boi, e até um pouco para cá da Ilha do Boi. Mas daqui para frente o calado era muito pequeno, um galeão não entrava. Entrava uma nau pequena, entrava uma pequena caravela, mas não entrava um galeão. Por isso esses piratas holandeses, espanhóis e ingleses tinham dificuldades em adentrar aqui no Porto de Vitória, aqui na Bahia
aqui dentro da Bahia, por conta do calado, que era muito raso, né? E houve então essa resistência. O capitão Peterson contabilizou então a perda de 38 homens, que ele perdeu, morreram 38 homens nessa invasão. Os surpreendidos, eles saíram correndo, voltaram para a praia, onde puderam pegar seus barcos e voltar para os seus navios, né? E essa foi a resistência que durou 2 dias, né? Esse período permitiu que os capixabas, então, conseguissem traçar, junto com o Francisco de Aguiar Coutinho, que era o donatário da capitania, pudessem se reorganizar junto com 40 portugueses, os populares, os cidadãos da Ilha de Vitória e de Vila Velha, e também 70 índios, né, que se juntaram a essa tropa e essa milícia, e puderam responder então com eficácia. O combate, segundo historiadores, né, durou 25 minutos, né, com apenas uma baixa dos defensores portugueses e capixabas, digamos, né, e os holandeses então bateram em retirada e foram para Salvador. Não conseguiram e foram embora. Depois da vitória, a vila celebrou, segundo dizem, né, segundo as lendas e os historiadores, né, o feito de Maria Ortiz, junto com outras mulheres e moradores da ladeira do Pelourinho, que jogaram água fervendo nesses invasores holandeses, que foram muito festejados, né? E ela viveu uma vida normal, gente. Aí a gente não sabe se ela teve descendentes, né? Se ela casou-se. Aí existe uma incógnita, né? Será que ela teve filhos? Será que hoje em Vitória existem descendentes de Maria Ortiz? Onde ela foi sepultada? Porque se ela foi tão festejada lá em 1625 por essa bravura, uma menina de 21 anos de idade, será que ela não teve um enterro digno dentro das capelas? Que antigamente os enterramentos eram feitos de pessoas importantes assim, eram feitos dentro das capelas das igrejas, né? Nas naves até das igrejas. Nas naves não, as naves eram feitas para os fidalgos e os nobres e a realeza, né? Mas ela viveu até os 42 anos, ela faleceu em 25 de maio de 1646, uns 20 e poucos anos depois desse embate com o pirata não, né? O navegador holandês, Peterson. É um nome ruim de falar, né, gente? Essa língua holandesa é ruim de falar mesmo. Peterson Piet Hein. E seu ato heróico recebeu várias homenagens, né? Em 1889, a ladeira do Pelourinho passou a chamar-se Ladeira Maria Ortiz, e a escadaria foi construída depois, nos anos 1920, pelo presidente do Espírito Santo, Florentino Avidos, né? E tem um bairro muito grande aqui em Vitória também, o bairro Maria Ortiz, que também leva o seu nome em homenagem a ela, né? Eu fiz aí na inteligência artificial do Leonardo essas fotos da Maria Ortiz, fica incrível, né? Parece foto mesmo. Mas não é, gente, isso aqui é inteligência artificial, tá? Bom, o invasor, o capitão Peterson Hein, ele faleceu em 1629, você vê, poucos anos depois da invasão, né? Ele morreu 4 anos depois, né? Ele ainda foi almirante, oficial naval holandês. Ele não era um pirata não, tá, gente? E ele capturou a famosa armada espanhola na Baía de Matanças, né? Em 1623 ele era vice-almirante da Companhia das Índias Orientais, que fazia tráfico negreiro e também de especiarias no Caribe, no Mar do Caribe, né? No Brasil ele capturou brevemente a cidade de Salvador, liderou também um assalto à fortaleza da cidade, Salvador, dominou, e tentou essa invasão à Vila de Vitória em 1625, né, frustrado por iniciativa de Maria Ortiz, segundo dizem alguns historiadores. Ele faleceu na Batalha Naval de Dungeness, foi atingido no ombro esquerdo por uma bala de canhão e faleceu nessa batalha em 1629, né? 4 anos depois dessa tentativa de invasão à Ilha de Vitória. Então tá aí, esse é o Thomas Cavendish, que é outra história que eu vou contar depois, né? Mas esse aí que é o capitão Peterson Piet Hein, que tentou fazer essa invasão
a Ilha de Vitória, né, nesse período. O relato do Thomas Cavendish, que foi a invasão inglesa de 1592, 30 anos antes, né, que é muito legal também. A gente vai tratar dessa invasão aqui com vocês depois, né, porque é muito interessante. Relembrando que o capitão holandês, depois dessa briga toda, dessa pequena guerra, né, assim, batalha, digamos, né, essa pequena batalha aqui com portugueses, uma milícia de capixabas e também os índios, perdeu 38 homens, desistiu da empreitada de invadir Vitória e seguiu barra fora para Salvador. Então é isso aí, gente. Esse é o homem, esse é o capitão holandês, né? Aí, ó. O nome dele, Pieter Piertson Heinz. Aí está seu emblema, né? Seu brasão. E aí, ele era um fidalgo holandês, tá, gente? Ele não era um pirata, não, tá? E essa é a nossa Maria Ortiz que a gente vem homenagear hoje aqui no canal Memória Capixaba. Então valeu, gente. Esse é um vídeo curto só para tratar dessa história, que é uma história rápida, assim, né? Durou poucos dias. E se o capitão Hein tivesse reagrupado com alguns outros homens que estavam ou no Cabo Frio, ou no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ele teria conseguido seu intento, que era invadir Vitória. Ele estava com 300 homens, perdeu 38 homens. Se ele tivesse reagrupado com navios holandeses que estavam na Bahia, ele teria voltado com uma esquadra maior e talvez tivesse conseguido invadir Vitória, né? Mas a história não aconteceu assim, foi diferente. E hoje a gente faz essa homenagem a Maria Ortiz, que faleceu então em Vitória em 1646, aos 42 anos de idade. Será que ela casou-se? Será que ela teve filhos? Será que hoje vivem descendentes dela aqui na Ilha de Vitória? A gente não sabe. Mas vamos lá. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. O próximo vídeo é sobre a invasão do Sir Thomas Cavendish à Ilha de Vitória também em 1592, que foi uma batalha muito mais intensa, muito mais sangrenta, e a gente verá em outro vídeo aqui no canal. Valeu, pessoal. Até mais. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.